A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você. Olá, sejam bem-vindos ao Pod Povo, podcast que conversa com a população macaense. Antes de eu entrar no meu tema do Pod Povo, antes de eu entrar na minha convidada de hoje, eu vou fazer o protocolo, sabe? Eu vou pedir para você acessar a rede social da TV Câmara, no YouTube, @Câmara de Macaé. Lá no YouTube você vai encontrar a sessão do dia, terça e quarta-feira. A sessão do dia, ela acontece de forma presencial na Câmara, então você pode assistir de forma presencial, é muito legal, você fica sabendo tudo que acontece lá, o que acontece com a sua cidade, você pode dar dicas, sugestões, você pode, enfim, você pode saber a respeito da sua política, que é de interesse público. Se você não conseguir ir na Câmara, não tem problema, terça e quarta a gente transmite também ao vivo aqui pelo YouTube. E dia de sexta-feira vai ao ar com o Jornal 360 o Panorama com Bruno Horta. Ele traz um resumão para você que fala assim, olha, eu não gosto de política, não entendo nada. Sexta-feira você assiste o Jornal 360 que tem um panorama. O Bruno traz tudo mastigado para você. Sensacional, incrível. Além desse programa que eu estou apresentando agora, que é o Pod Povo, a gente tem outros programas na grade, são muitos. Eu não ouso falar, porque pela idade já, vocês sabem, a gente acaba esquecendo uma coisa ou outra. Eu não quero deixar meus colegas zangados, mas a gente tem, que com certeza, um que vai sabe, casar com você. A gente fala com mulheres incríveis, eu vou falar com uma mulher incrível agora. A gente fala com empreendedores inspiradores, a gente fala com pessoas que fazem parte da nossa raiz. Então, assim, a Câmara vem desenvolvendo programas e eventos que sempre vai trazer um programa que traga qualidade de vida para você, que traga uma informação boa, de qualidade, verdadeira. É isso, eu acho que eu falei bastantão hoje. Eu vou agora falar com a minha convidada. Mais uma vez, vocês sabem que eu gosto de empreendedorismo. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar sobre empreendedorismo familiar, força do agro brasileiro. Ela está trazendo isso pra gente. Eu vou falar com Fernanda. Prazer te conhecer. É porque o nome dela é alemão. Vocês viram que eu dei uma agarradinha aqui. Isso. Eu tenho anotado, mas... Como que pronuncia o seu nome, Fernanda? Fernanda Anhaus. Fernanda Anhaus, isso. Fernanda Anhaus. Escreve Arnhaus, né? Bem enrolado, mas se fala Fernanda Anhaus. Fernanda, prazer em te receber aqui. Muito bom. Conversei com você bastantão lá fora. Foi muito bom saber um pouco da sua história. E agora a gente vai contar pro pessoal, né? Sim. Primeiro, me fala um pouquinho sobre você. Sim. Olá a todos, né? Primeiramente, a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui, receber esse convite, contar um pouco da minha história, da minha caminhada, junto da minha família, que eu, como eu te falei hoje, mais brevemente, não estou aqui sozinha, eu estou trazendo eles juntos, em nome do nosso negócio aqui em Macaé, que nos recebeu tão bem, né? Eu sou filha de produtores rurais, nascida e criada no interior do Espírito Santo, na cidade de Santa Maria de Atibá. Sou pomerana, falo então a língua pomerana, da antiga Pomerânia, que hoje nem existe, mas a gente mantém a comunidade lá. Para algum ouvinte, legal. Às vezes, conhece, é como se fosse Pomerode do Sul, que Pomerode é mais turístico, né? Minha cidade já é muito conhecida com produção de ovos, chuchu, gengibre, repolho. E é uma cidade realmente do agro. E trazer isso tudo aqui para Macaé é uma honra. Eu falo em nome também da Pomefruit, que é o nosso negócio aqui. E nosso lema maior é da roça para sua mesa. Graças aos meus pais, mesmo sendo produtores rurais, não tiveram ali a escolaridade formada, me deram essa chance. Fiz a administração na Universidade Federal do Espírito Santo, em que me dediquei bastante, com muito orgulho, né? E hoje atuo à frente da Pome justamente com o meu conhecimento e também conhecimento do meu pai,
para levar o melhor para cá, para abastecer com saúde, porque saúde nunca faz mal, né? Com certeza. Essa linda Macaé. Fernanda, que incrível. Eu lá fora já estava impactada com você e queria que você falasse um pouco desse início da 1991, né? Que você falou que o seu pai fundou. Isso. Conta um pouquinho dessa trajetória de lá até aqui. Isso. A história mesmo, né? De trabalhar no agro, desse negócio de levar a mercadoria para frente e não só ficar ali na roça. Começou em 91 com meu pai. Quando ele se casou com a minha mãe, os dois decidiram então plantar alho e meu pai revendeu alho com a ajuda do sogro dele na época, né? Na época ele, novo também, muito novo, ele desbravou. Foi um vendedor nato e deu tão certo que a produção de alho ela não é rápida. Então a terra lá fica com a plantação um tempo. Que ele não conseguiu ficar parado. Tem um pouco disso, né? Eu sou Fernanda Fazedora, tem que sempre fazer algo. E aí ele e minha mãe, então, também plantaram verduras. Verduras e legumes, né? Beterraba, repolho, abobrinha. Começou nessa parte. E com essa produção, meu pai, com a ajuda do pai dele, teve um caminhãozinho que ele foi se pagando nesse meio tempo. Que legal. Isso, e foi se arriscar em vender na Ceasa do Espírito Santo. Então, ele começou com o alho, mas foi sempre caminhando com a verdura. E aí, quando ele chegou a vender na Ceasa do Espírito Santo, os vizinhos, vendo que ele estava vendendo, perguntaram se ele não podia vender a mercadoria deles. Então, os vizinhos vieram a meu pai e falaram: seu Irineu, leva a minha mercadoria, vende também. E o negócio aconteceu. Nossa! Isso. E aí, meu pai crescendo, estava levando mercadoria também já além da Ceasa para Minas, Rio, né? E aí, a gente chegou aqui no Rio, através de um cliente que nos indicou para esse cliente aqui do Rio, que é nosso cliente até hoje. São mais de 15 anos de parceria, eu falo, né? Porque não é sozinho. Sim. Ele não é só cliente, é um parceiro, porque ele nos ajuda até hoje. E através desse cliente, a gente atendia muito aqui no Rio. E aí, em 2016, veio aquele tumulto do petróleo e tal, e aí foi que a gente fincou os pés com sacolão primeiro, meu irmão. Meu irmão veio com sacolão e deu certo, deu tão certo que vieram outras pessoas querer também contribuir, né, com os negócios. E aí teve ali suas idas e vindas com a pandemia, né? Meu pai pensou que não ia conseguir manter por causa Foi desafiador. Foi muito desafiador. Você ter um negócio já é desafiador no seu dia a dia, né? Mas eu falo que a pandemia, ela testou muitos negócios, né? E a nossa maior força é estar lá no campo. Então, acho que você ter a produção lá no campo, pensar nos produtores que só produzem para Pomer, que sobrevivem da renda da mercadoria ser vendida aqui, é uma missão. Eu falo que é uma missão. E aí, em 2022, eu vim à frente, então, da Pomer Fruit, com uma nova pegada, trazendo as nossas raízes, as nossas origens. Remodelei todo o negócio, trouxe a valorização do campo mesmo, trouxe isso primeiro para os nossos colaboradores. A gente tem colaboradores que estão desde a época lá no início do sacolão mesmo, desde o comecinho. 15 anos. Não, esses são 8. Há 15 anos a gente só transportava. A gente entregava só. Vinha com o caminhão, deixava lá no cliente e voltava. E aí, em 2016, né, que são 9 anos, a gente foi pro cliente ali final. E hoje a gente tem diversos tipos de clientes, seja consumidor final, restaurantes, outros quilões, outros hortifrutis, hotéis, offshores. Então, a gente atende todo tipo de público, a gente tem potencial para isso. E é uma alegria poder estar aqui. Eu falei já no começo, eu não estou sozinha, estou levando toda a minha equipe comigo, porque um dia eu sonhei estar num momento falando para o povo de Macaé sobre a nossa história e falar realmente que a gente é da roça, é viver. Nossos colaboradores vivem, porque a gente tem lá mercadoria da roça e a mercadoria de parceiros, né? Então, frutas que não são da nossa região, a gente realmente pega de outras regiões, do Nordeste, do Sul. Então, a gente tem pessoas que trazem pra gente, né? E que a gente pega lá do Espírito Santo já com o fornecedor e traz pra cá. Tem regiões do norte do estado, né? Bahia, que são produzidos, ou do sul do Brasil.
porque a gente tem muita variedade. Eu falo que é um arco-íris. Se você não tem como você me falar que você não gosta de fruta ou legume, que você vai encontrar algo que você goste. Tem do azedinho, do doce, do meio termo, do que te faz bem. Sim. Se você tem um problema de saúde, do que pode com mais doce, do que não pode. Então, tenho certeza que alguma coisa vai te encantar. E cenoura, beterraba, repolho, couve-flor, brócolis, as hortaliças são da nossa produção. Então, vem lá da minha cidade, vem da roça da minha mãe, que tem produção de chuchu. O chuchu da Pomer todo é da roça da minha mãe, tenho muito orgulho em falar isso. Ela ama isso. Não consegue... Ela que colhe. Que bota a mão na terra, planta tudo. Sim, é ela. E a minha mãe, ela é assim, cresceu nisso. E eu e meu irmão já tentamos fazer ela só trabalhar em outras coisas, estava ficando doente. A vida dela é campo. E ela ama poder... Quando ela traz, por exemplo, o alho poró, né? Que tá hoje nas lojas. Foi ela que preparou. Ela colhe no dia anterior, ontem, terça tarde. Ela prepara e ela já fala... Minha filha, os clientes gostaram? O que eles falaram? Ela é validada pela venda. Porque ela fala assim... Eu sou feliz, né? E ela fala em pomerano que o meu trabalho tem um resultado lá em Macaé com os clientes, porque alguém vai usar isso, alguém vai desfrutar do sabor, vai desfrutar disso. E ela tem produção também de inhame, gengibre. Nossa, que delícia. O inhame é muito bom. O inhame, ele também tem uma plantação que dura um pouco mais, então tem o tempo da plantação, o tempo da espera e das folhas grandes, né, nela. Ela tem que crescer, ela tem um tempo certo de colher, a época certa de preparar. Então, enquanto essa produção de inhame acontece, ela vai plantando um alho poró, um brócolis e também o chuchu. Ele tem um tempo que a parreira floresce, realmente, e depois que ela seca... Tipo maracujá, né? Tipo maracujá, isso. E ela, assim, é feliz, ela trabalha sorrindo e é vaidosa. Quantos anos é sua mãe? A minha mãe, 51. É novinha. Isso, é nova. Ela teve eu e meu irmão bem novinhos, meu pai também. Bem novinhos. Assim como você, né? Que você também é bem nova. Sou nova mesmo. Às vezes não parecendo, né? Pela responsabilidade que a gente tem. Mas desde nova eu estive inserida no negócio, né? Desde nova meus pais nos deram uma qualidade de vida muito boa, porque a gente teve saúde do nosso lado. A minha mãe fez questão que a gente estudasse. Concluímos todos os estudos. Eu tenho faculdade, tenho especialização, por incentivo muito deles, por mérito também deles. E eu dei muita atenção a isso, porque eu sei o quanto eles se sacrificaram para poder... Abriram mão de muitas coisas, muitas mesmo. Até hoje, né, eles abdicam. E tá à frente da Pomer com o meu conhecimento, com o conhecimento que eu busco todos os dias, com o desenvolvimento que eu faço com os meus colaboradores. Eu sinto que também é uma forma de honrar da onde eu vim, da onde eu cresci. Certeza. E trazer isso para algo que cria um legado, né? Eu falo que eu posso ser melhor a cada dia no que eu faço, mas também como pessoa, né? E a gente leva a roça para perto da cidade, para cá em Macaé, com um gostinho mesmo do que é a simplicidade, a transparência, a humildade. Conheço muitos clientes aqui, tenho muitos amigos que eu fiz aqui através da Pomer Fruit, através de pessoas que foram me indicando, conhecendo. E estar aqui, ter essa oportunidade, né, de falar isso é gratificante mesmo, muito gratificante. Fernanda, é muito linda a sua história. A gente já estava conversando lá atrás e ver você falando do quanto esse trabalho familiar entrou em você. A gente vê hoje jovens que vê os pais com um determinado trabalho e indo para o lado totalmente oposto. Você abriu mão, né? Porque você tinha o desejo de fazer outra carreira, de seguir outra carreira, mas aí resolveu honrar os seus pais. Isso. Nesse trabalho seu, vindo para Macaé, trazendo toda essa estrutura, que você tem hoje uma estrutura empresarial, sem abrir mão das suas raízes, como que você faz para manter a qualidade do seu produto trabalhando com outros fornecedores? Boa, nossa, excelente. Primeiro esse trabalho, né, começa com a minha equipe, porque nada se faz sozinho. Então, a gente tem ali o nosso limite de trabalho, a gente oferece qualidade.
A Pomefruit, ela trabalha com qualidade. Então, se foge disso, o meu fornecedor, ele já não me encaminha nada que não seja do nosso padrão. Quando encaminha, ele não quer perder a gente. Porque, por exemplo, o mamão não é produzido na nossa região. O mamão vem de fora. E tem a época da chuva do mamão. Tem a época da chuva que o mamão, ele fica... A gente fala como se fosse dourado. Ele dá as pontinhas douradas. E ele parece que cria uma doença nele. Só que às vezes por dentro ele fica meio anêmico, eu falo. Ele fica branco. Fica branco. Mas é porque ele tem água demais e acaba ficando parecendo com ferrugem. Infelizmente, é a época, por causa da sazonalidade, a gente tem as estações mais favorecidas para a produção e outras não. Por ser um produto perecível, por ser um produto que precisa do tempo certo, acaba tendo isso. Nossos fornecedores já avisam, já ligam, né, quando tem isso. E a gente sabe, a gente tem também diferentes clientes. Uns querem um produto mais verde, uns mais EVs, uns mais selecionados, uns dos tamanhos adequados. Hoje mesmo, quando eu fiz a integração, estava te falando, né? Da integração. Que eu faço a integração para eles conhecerem a nossa cultura, a nossa origem. Para o nosso colaborador que está lá na ponta, ele conhecer primeiro a nossa história e também honrar essa caminhada e dizer que sim, somos da roça, porque de fato somos, porque tem até o caminhão que vem da roça. Eu estava falando da logística, né? A gente tem o caminhão da roça, todo mundo sabe o caminhão da roça. Que lindo. E aí, às vezes, vem, né, uma produção, apesar da qualidade, eu também, por eu lidar com produto perecível, vou te dar um exemplo. Esse eu te dei do mamão, que é terceirizado, que é produtores parceiros, eles já sabem o nosso limite. Mas eu vou te dar um exemplo da nossa produção, porque também acontece. A gente tem interferências de clima, que às vezes a quantidade é maior de colheita do que a prevista. E aí? Aí, o caminhão da roça vem cheio, e aí eu já aviso a equipe, olha, pessoal, não teve como avisar lá que não era para colher. Ou ia ser descartado, ou a gente vai fazer uma promoção na Pome. Então, às vezes, a gente tem promoções fora da época que, às vezes, tem na região, porque a gente tem uma produção maior, para não se perder. Então, principalmente em verduras e legumes, né? A gente tem bastante promoções mesmo, por causa da produção ser maior. Que legal. Uhum. A minha mãe mesmo tem, eu falo assim, tá bom, mãe. Aí ela fala, minha filha, eu vou ter tanto brócolis hoje. Aí passou uma semana, já não tem. Por quê? Cresceu tudo de vez. Por conta do clima. Às vezes, se dá um sol mais, ou se dá uma chuva a mais, interfere muito no crescimento daquele pé, né? Daquela planta, daquela flor, porque tomate é uma flor, né? Então, assim, então, cresce dali. Então, fruto, na verdade. Então, é assim. E ter essas particularidades fazem a gente, que é do campo, trazer essa sensação. E, às vezes, os meninos já falam, Fernanda, tem que falar lá na roça para embalar melhor. E sim. E, às vezes, a nossa caixa vem com terra, né? E aí, assim, eu falo... que vem da roça. Você vê que é o produto mesmo, conforme foi colhido. Isso mesmo. É igual eu estava compartilhando até semana retrasada sobre um produtor nosso que começou a plantar banana. Na nossa região, lá em Santa Maria, não tem produção de banana. Mas esse vizinho ali da minha mãe, que é um produtor parceiro nosso, ele foi e começou a plantar banana. Só que essa banana é praticamente natural, assim, sabe? Porque... Sem agrotóxico. E aí ele tava colhendo ela, e ele tava colhendo ela no tempo errado. Quando ela chegava aqui, ela tava despencando. E o cliente, ele compra o que tá bonito. Ai, mas ela fica muito gostosa. Ela tava docinha. Só que como eu falava pra você que por ela tá despencando, ela é natural. Isso. Só que aí a gente falou com ele, corta um pouco antes da sua colheita, que a gente vai armazenar ela aqui. E a gente deixa ela só amarelar natural. E aí a gente coloca ela na banca. E você vê que ela é doce. Ela é toda amarelinha. Ela é, assim, produto realmente da roça. Que é um produto bom. Aí quase que a gente não tava mais pedindo para ele continuar com a plantação. Porque tava despencando. E o nosso cliente não tava entendendo. A gente só mudou para ele armazenar um pouco para amadurar naturalmente ali, sem estar madurado no pé. E aí acaba que ele vem no tempo certo, vem firme, porque ele fica quietinho. Quando ele fica no pé, né, pesa. E aí deu certo. E vamos seguindo assim, né? Morango mesmo, o nosso morango é da companheira atual do meu pai, junto com a minha prima, que também produz morango. Eu sempre falo que o morango da quarta e do sábado é, impecável. Que é da minha
da minha roça lá, da minha família, então não tem como. E é fácil a gente falar, assim, né, de tudo que a gente leva lá, mas não foi só sempre vitórias, né? Teve muitas abdicações, muitos desafios. A minha mãe mesmo, essa semana que passou, deu uma chuvarada e ela falou assim, minha filha, eu tava toda molhada, colhendo chuchu. Eu falei, mãe, você foi se trocar? Porque às vezes na teimosia ela fica resfriada. Então, ser do campo não medir esforços para fazer acontecer. E eu falo isso com a minha equipe. A gente é acostumado. E você me falou, né, que por que eu não escolhi carreira? Eu cresci nisso. Eu cresci no desafio, eu cresci na incerteza de saber se aquela roça ia dar certo ou não. Quantas vezes, né, se plantava ali uma roça de beterraba, vinha uma chuva e devastava ela, e a previsão de colheita não deu o que era esperada. Então, eu cresci muito nisso. Quando, na época que meus pais se separavam, eu fui para uma corporação, que era uma instituição financeira, trabalhei por lá por 2 anos e pouco, aprendi muito, amadureci muito, mas eu era inquieta. Porque eu ajudava a minha mãe, faltava algo. Eu ajudava a minha mãe na produção dela, que ela tinha, sempre cuidava ali, né, do que ela estava fazendo, porque ela estava sozinha nos finais de semana. Mas eu comecei a me envolver em voluntariado pela instituição. Para se preencher. Para me preencher. Do voluntariado, fui convidada a dar aula de empreendedorismo. Dei aula de empreendedorismo, daí já me colocaram como coordenadora do curso técnico. E aí eu falei, cara, eu consegui conciliar com o meu trabalho ali, isso em menos de 2 anos fora. Consegui dar aula, então eu posso empreender. E aí eu fui e meu pai sempre me chamando de volta, que ele queria eu de volta. Eu naquela um pouco na resistência, né? Questões pessoais mesmo, que a gente hoje, graças a Deus, se dá muito bem. A gente hoje é sócio de vida e de negócios, eu falo com ele, né? Um pai muito parceiro, um pai presente, graças a Deus. E aí eu falei, é possível, eu consigo. E aí eu fui. Você falando isso, a gente não conversou lá fora. Não. E você falando isso, me vem, sabe o quê? Que você precisava desse tempo para poder você saber qual era o seu potencial. Sim. Para poder você acreditar que não era só por causa dos seus pais, isso. Mas você realmente podia, você dava conta. Isso. E eu falei lá fora que eu tinha vergonha de falar que eu era da roça. Eu também. Eu tinha vergonha de dizer que eu era do campo, que eu era filha de produtores. Mas quando eu entendi que isso era parte de mim e que a Fernanda honra isso, eu não me importo. Hoje, na integração, eu falei, vocês que são novos aqui, que estão recentes, não tenham medo de ser bobos. Não tenham medo de perguntar uma coisa 2, 3 vezes. Aí eu brinquei que o primeiro podcast que eu participei foi em 2023. E eu não sabia, não lembrava uma palavra. E eu falei a palavra totalmente ao contrário. E, assim, vira um meme, né? Quando é assim. Mas eu segui, eu tô aqui hoje, não se tornou um trauma. Eu deixei isso leve. E tudo, eu faço assim na empresa, quando tem hoje um problema. Por exemplo, teve uns dias que tem um problema na semana retrasada também com uma pessoa. E eu fui lá, acolhi a pessoa, perguntei a ela se ela estava bem, se estava tudo bem. E fui racional para resolver o problema, para não acontecer de novo. Porque se eu me estresso, se eu brigo, piora. Piora, a equipe não conta mais comigo. E a equipe, pelo contrário, ela precisa confiar em mim. E eu preciso ter a inteligência emocional para saber lidar com aquilo. Muitas vezes, por eu ser nova, eu aprendi errando. Não só acertei. Aprendi errando, já fiz gente chorar, já chorei muito. Porque a gente empreender no mundo feminino, você enfrenta muitas coisas também. Sim. Enfrentei idade, enfrentei questões mesmo de discriminação, seja por ser mulher, seja por ser do interior. Mas eu sempre fui com a minha verdade. Descrédito pela idade, né? Ela não vai... Isso. Mas eu sempre fui com a minha determinação mesmo, de saber que o resultado ele vinha. E eu falo sempre assim, eu fiz melhorias na loja, e quando eu cheguei, a loja, assim, tinha um estoque que... Eu orava para aquele estoque não cair. E eu reunia a equipe lá, e eu falava, eu vou melhorar, vocês acreditam em mim. E eles olhavam, assim, descrentes em mim. E hoje eles veem o depósito novo, a cozinha mais ampla.
eu consegui fazer isso com o meu trabalho nos desafios. Nos momentos em que ninguém me validava, onde eu tinha que encontrar forças internas. E hoje eu tenho uma equipe que me apoia, eu tenho uma equipe que acredita, eu também tenho uma equipe que voa, que tá ali por um tempo e eu sei disso. Eu tive um funcionário que me marcou muito, Caio é o nome dele. Talvez vai que ele ouça, né? Tomara. A gente manda pra ele também. Isso. Eu gosto muito de fazer um a um com os meus colaboradores, porque não adianta eu... não sou aquela líder, aquela empreendedora que não vai conhecer o meu colaborador. Porque aí eu não tô querendo levar ele junto. Eu tô querendo só crescer. Eu acho que eu não cresço sozinha, né? Eu tiro um tempo para conversar com os meus colaboradores e esse foi um que me marcou. E ele falou para mim, Fernanda, eu adoro isso aqui, eu aprendi muito. Isso aqui me ajudou a me organizar, eu fiz amizades, hoje eu falo melhor. Só que aqui não é onde eu vou ficar. E ele falou pra mim, assim, abertamente, e eu não fiquei chateada. Eu, pelo contrário, ele me falou que ele queria. Estou fazendo curso de mecânica, porque o meu pai faz isso, e ele me ensinou algumas coisas, e eu gostei tanto disso que eu quero seguir essa carreira, quero seguir embarcado nisso, assim, tinha claro na mente dele. E eu falei, e você vai conseguir, porque você tem isso claro em você, eu falei. Legal. E você continue assim, porque não vai demorar a conseguir. E eu sei que no final daquele ano ele já me avisou que a oportunidade veio. E eu falei, e eu liguei pra ele. Eu falei, poxa, Caio, não tem nada que eu possa fazer pra você ficar, né? Aí ele falou assim, não, dona Fernanda, infelizmente eu sinto muito por ser muito rápido. E eu falei, boa sorte, você tá no seu lugar. Isso eu falo, porque eu preciso deixar a pessoa voar pra ela, às vezes viver o que eu vivi e voltar, claro. Ou às vezes seguir a jornada dela. Porque é isso que faz a gente acordar todos os dias. Não vou dizer que eu acordo todo dia feliz, aí eu vou estar mentindo. Não, acordo às vezes com problemas muito maiores do que eu acho que são possíveis para resolver. Às vezes a gente tem ali desperdícios, desafios. Eu falo que a mão de obra está escassa para todos os setores. E eu tento de tudo fazer com que o ambiente de trabalho seja propício para que o colaborador queira ficar com a gente. Como eu falei, eu não sou uma líder livre, eu sou uma líder justa. O que eu posso cobrar, eu cobro com determinação e afinco, e eu sou muito transparente. Hoje mesmo, a gente estava com quiosque, né? Nem falei dessa novidade, a gente está com quiosque lá no shopping, servindo saladas de fruta, e a gente começou a operação ontem, 1º de dezembro, que eu acho que vai ao ar mais à frente. Mas a gente começou a operação agora, então a gente está conhecendo um novo negócio que a gente está tendo, um braço nosso, né? E a gente já tem a indústria já faz as saladas para as lojas. Só que hoje as lojas ficaram sem saladas. Porque vocês fizeram pro quiosque. Isso, e a demanda foi maior do que a gente esperava. Ai, graças maravilha. a Deus. Uhum. Nossa, mas também com esse calor que tá fazendo. Isso, e aí ficou sem demanda na loja. E aí me ligaram, Fernanda, tem previsão de vir? Sim, vai vir até no almoço, eu vou passar, eu mesma vou levar. E a gente falou isso pra cliente. A gente falou isso pra cliente que até o almoço viria. A sua palavra tá ali. Tava lá. Só que não conseguimos produzir, porque lá era só isso que vende. Lá na loja vende outras coisas, né? Então, a prioridade era abastecer o que tava zerado mesmo. Sim. E aí eu falei, olha, fala com a cliente, não precisa enrolar ela, fala a verdade. Nossa produção, nossa demanda pro quiosque foi maior do que esperado. E a gente vai conseguir trazer até 4 horas da tarde aqui. Pede se ela puder esperar com zelo. Se não, vou falhar com ela hoje. Por quê? Não adianta eu inventar. Tá chegando, vai chegar. Daqui a pouco eu entrego. Tenho que ser transparente. Porque daí o cliente vai entender que imprevistos acontecem. Erros vão acontecer. Mas a gente está ali para resolver. Você está minimizando o impacto, né? Você está falando com ela o que está acontecendo. Você não se absteve de entregar, mas você avisou que haveria um atraso. Exatamente. Fernanda, você é uma líder, né? Como que você acha que a diferença do líder para o chefe, como que isso impacta na vida do seu funcionário? Eu acredito, assim, que talvez nem sempre eu tenha sido... Nem sempre eu tenha sido líder. Sim. Acredito que com muito autoconhecimento, de ver os meus pontos a melhorar, o que eu precisava melhorar ali dentro de mim, porque eu falo assim, eu uso uma frase para mim, compreenda para ser compreendido. Às vezes, quando você é dono de um negócio, você quer tanto que as pessoas te ajudem, te entendam, façam ali por você,
abracem aquilo. Só que às vezes eles nem estão te entendendo também e você nem entendendo eles. Posso falar uma frase? Pode. De vez em quando a gente escuta aleatoriamente: quem só por dinheiro vem, só por dinheiro vai. Exato. E às vezes por pouco ele sai do seu negócio. Às vezes por pouco. Eu tenho uma funcionária que é meu braço direito, que ela trabalha justamente comigo na parte administrativa. E eu tive um momento com muitos problemas, onde eu tava trabalhando no looping, assim. Trabalhava sem parar para resolver. Ali, quando eu entrei para assumir a Pomer, não sabia que setor ficávamos. A gente tinha uma loja que tinha açougue e padaria, o resultado não era legal. Eu também não queria fechar sem ter um trabalho ali de recuperação dessa loja, que era até ali na Aroeira, na linha do trem. E lá a gente fechou, decidiu realmente com determinação. Você não tem como manter um empreendimento sendo mantido por outro. Então, você precisa decidir. Então, a gestão te leva a fazer isso também. Remanejei os colaboradores que eu poderia. Isso é inteligência financeira. Precisa ter. E acredito que nessa época eu era mais ainda um chefe, porque eu precisava lidar com um problema maior que era interno do que fora. Eu não conseguia ter tempo. Mas eu falava com eles: me espera um pouco que eu tô resolvendo a base. Me espera um pouco que eu tô resolvendo a base. Um gerente meu falava assim: Fernanda, eu quero vender mais. Eu falei: mas a gente não consegue. A gente tem que estar preparado, porque senão o BO vai continuar. Eu falava: vamos resolver a base? Me ajuda a resolver a base. Me ajuda a resolver a base, que depois eu vou te dar ajuda lá. E quando eles viram que eu ia ajudar, quando eu resolvi a base, eu ia ajudar eles lá, foi aí que eu consegui entender que eu precisava ser líder. Eu tinha que compreender eles para ser compreendida. Até quando o seu aperto é só financeiro, você só quer ver números. E você só vê números. Muitos líderes, às vezes, que têm capacidade de ser líderes, estão só fazendo gestão. Estão só fazendo negócios. Porque estão muito presos aos números. E a gente se toma por isso. A gente muda nosso perfil, fica frio, porque precisa ser. Tem que cortar aqui, tem que dizer não ali, tem que demitir ali. E aí, quando você muda essa chave e você pode trabalhar em outros setores, em outras operações, você entende que ali tem gente, ali tem pessoas. E não tenho vergonha em falar, porque igual eu te falei hoje, não tenho mais, com muito autoconhecimento, que eu já fui muito falha. Eu tenho essa pessoa que eu falei no começo, que era do meu braço direito, ela falou assim: Fernanda, eu quase pensei em desistir. Porque eu tava assim, num looping, que eu queria que todo mundo estivesse nesse looping. Queria que te acompanhassem. E aí eu falei: me perdoa, porque eu não conseguia nem me ver. Se eu me olhasse naquela época no espelho, eu não reconheceria a Fernanda. Então, hoje... Isso. É muito, porque o empresário hoje, que olha muito para os números, que está muito em problemas, ele perde a família. Isso é comprovado. Vou te fazer até uma pergunta que é uma questão que norteia o nosso dia a dia hoje. Como que você acha, então, que interfere, ou você acha que interfere, a questão do resultado, da meta, da cobrança que está sendo gerada em cima das pessoas? Porque você falou que você não via pessoas, hoje você vê pessoas, só vê números. Mas a gente vive num mundo onde tudo é resultado, tudo é meta, tudo é... Como que você enxerga o impacto disso? A gente também tem isso, né? A gente também tem ali metas mínimas que a gente trabalha com os gerentes para sempre melhorar, faz comparativo do ano anterior. Mas a gente não é tão agressivo, porque a gente pensa muito na fidelidade do cliente. A gente não vende... Se a gente quisesse só vender para vender naquele mês, a gente venderia loucamente. Mas a gente tem a venda com entrega e que você sempre lembre da gente. A gente quer te vender para que quando você pensar em algo, você lembre da gente. Você nos escolha pela qualidade, principalmente. Então, por que eu falo que essa questão da meta, ela precisa ser muito bem alinhada com a cultura? Essas questões agressivas, tem negócios que dá muito certo, mas ela precisa estar bem clara na nossa cultura da empresa. Porque se o seu negócio, ele sobrevive por números, ele precisa sim funcionar com metas e precisa sim funcionar com acompanhamento diário. E você precisa ter pessoas que possam gostar disso.
Porque tem pessoas que são movidas a isso. O meu gerente hoje, ele é movido a isso. A desafios. E não adianta você trazer pessoas que não são movidas a isso, que você vai se frustrar e vai ter rotatividade alta. Eu acho que isso tem que estar muito na sua cultura e já tá lá na sua integração bem definido isso. Para você falar com a pessoa que vem, que o que você espera dela, o que ela vai encontrar na empresa, qual é o trabalho que é executado e o que é necessário para chegar lá. Porque se você tem uma empresa só com metas agressivas, mas você não treina a pessoa, você não acompanha ela, você só delarga ela ali para ela cumprir a meta, ela com certeza vai entrar num looping de desespero. Então, vai ter empresas que vão focar em resultado muito, mas o cuidado humano ele vai precisar existir sempre, principalmente com treinamento, acompanhamento, para que ela não se sinta ali à beira-mar sozinha. Gente, eu sei que você está falando é muito importante, porque tem gente que ela quer cobrar o resultado, mas ela não treina, ela não capacita. Não capacita. E eu acho que tudo na vida é treino. Tem uma frase que eu levo, a gente é carregado de referências, né? Mas tem uma frase que eu levo para minha vida, que é: você consegue treinar habilidade em qualquer pessoa, e seja qual for a habilidade. Agora, caráter, integridade, você não treina. Não consegue. Exatamente. Então, assim, a pessoa que ela quer chegar, ela vai te entregar o resultado. Exato. E você precisa acreditar em quem está no seu time. O resultado, ele não é igual para toda pessoa no seu time. Eu tenho o primeiro funcionário, ele não atrasa, não falta. Hoje ele é nosso entregador, né? É o entregador com mais tempo com a gente, mas ele não é movido a desafios. E o perfil dele não é movido... Mas a gente faz dele o nosso melhor funcionário, porque ele tem tudo. Hoje, quando eu fui fazer a integração, ele estava almoçando lá perto, ele sentou lá, na hora do almoço dele, ele só balançava a cabeça quando eu falava dos desafios, de como que foi tudo. Isso aí. E ele é um funcionário que eu preciso dele lá, para sempre. Porque ele faz o que precisa ser feito, na melhor qualidade. Como entregador, o carro dele é o mais cuidado. Legal. O carro dele é o mais cuidado, ele entende o que a gente quer. Se eu falar uma coisa com ele, ele já entendeu. Só que ele não é movido a desafio. Mas eu desafio ele. Por muitas vezes eu desafio ele. E ele gosta, né? Isso gosta. Que é importante. Ele gosta. Isso, ele gosta. E a esposa dele também está no nosso time de colaboradores e ela é gerente. Ela é uma das minhas gerentes. E eu desenvolvi ela porque ela tinha perfil. Eu acreditei nela. Acho que eu acreditei nela antes do que ela mesma. Porque quando a gente veio com o desafio dela ser, a gente foi testando. Hoje eu tenho uma trainee de gerente, porque a gente está remodelando um pouquinho as funções. E eu escolhi ela lá já antes dela saber. E quando eu tive a saída de um gerente que, com essa questão muito de mão de obra, muitas pessoas acabam tendo potencial, mas elas precisam, às vezes, de um respiro. Né, em outros áreas. Igual eu falei no começo, eu não tenho receio das pessoas irem em outros áreas, fazerem outros negócios, porque às vezes elas vão se conhecer mais, e às vezes se voltarem ou não voltarem, vão ser ainda melhores, né? Vão se conhecer mais. E essa líder que está para trainee agora, que ela está treinando, ela mesma falava assim, tudo, Fernanda, conta tudo comigo, menos liderança, menos gerente. Mas eu via nela potencial. E aí eu consegui o gerente geral trazer alguns insights para ela. Ela já fazia tudo. Ela só não controlava... Só não exercia e não ficava afinco na gestão de pessoas ali. Olha, fulano, faz assim. Fulano, eu quero você nessa parte hoje. Fulano, a prioridade hoje do dia é isso. Junto com a equipe, dando comando. E aí a gente foi mostrando para ela como que é na prática, sentindo, vindo. E ela tá arrasando, tá dando um show, tá tendo comprometimento, tá querendo desafio, tá abraçando, tá olhando realmente ali com os olhos diferentes. E eu falei com ela essa frase, compreenda para ser compreendido. Porque às vezes você vai acordar como líder e você vai querer ser mimado. Porque aí que tá o problema do chefe. Ele quer ser mimado, ele quer que o funcionário te pergunte se você tá bem, se você precisa de alguma coisa. Não tem que ter ego. Não pode. Na liderança, você precisa servir muito mais antes de ser servido. Nossa! Muito mais. O meu pai, ele já é um senhor e ele... o hobby dele é fazer a viagem de caminhão. Ai, que legal. E alguns funcionários não acreditam que ele vai lá e descarrega o caminhão junto, que ele faz entrega junto.
Mas o papel dele é maior. É lá no escritório, fazendo as planilhas de conferência de compra, passando a precificação. É o trabalho principal dele. Mas ele não abre larga. mão. Não abre mão. Não abre mão disso. E assim também eu aprendi, né? Eu adoro ir lá na roça olhar a qualidade, estar com o produtor. E às vezes até posto uns takes lá no Instagram. A gente esquece. Porque quando a gente gosta do mão na massa, a gente esquece do virtual, né? Sim. A gente esquece, se desliga. Mas hoje eu tô tendo... É um prazer, né? Eu tô querendo ficar mais. Eu tô me disciplinando a ficar mais no virtual para vocês nos conhecerem. Eu acho que tudo isso vai acontecendo. Eu estar aqui hoje também, né? É um conjunto, né? Fernanda, agora vamos falar do impacto que a sua empresa causa nas pessoas. Eu quero que você fale como que hoje você vê que o tamanho do seu negócio impacta as vidas que vocês já mantêm ali trabalhando para vocês e a sociedade, porque é um trabalho que você lida com saúde, você lida com... Como que você vê esse impacto que vocês... Com o primeiro impacto, assim, eu acho que não tem só um, né? O maior de todos, o que eu falo, é que a gente leva a saúde para Macaé. Saúde mesmo, de verdade. E você pode esbanjar disso que não vai fazer mal. Então, uma das... Fruta. Isso, fruta, verdura e legumes, você pode comer o tanto que for que não vai te fazer mal. Tá muito em alta, né? Porque todo... Isso, a não é saúde coach, tá? A gente fala Isso. coach porque todo mundo tá acostumado a falar coach. Mas todo treinador, hoje tem muito nutricionista, fala da alimentação. Fala. E assim, eu falo com meus colaboradores. A gente pode oferecer demais que não vai fazer mal. Às vezes você tá num negócio que vai até contra os seus princípios. Graças a Deus, o meu negócio não vai contra os meus princípios. É um dos meus valores, é uma das minhas verdades e é uma das minhas realidades. Então, a saúde. A gente leva um impacto maior que eu vejo que eu levo saúde para Macaé e saúde também para meus colaboradores. Dentro da minha jornada, eu fui vencendo e ainda estou nessa caminhada. Um dos impactos que eu tive muito grande é de trazer um comércio que dá emprego, que gera emprego aqui, mas é realmente ser um trabalho que impacte na vida de quem eu estou dando esse trabalho, como parte. Para mim, a maior alegria é quando um funcionário indica a vaga para uma pessoa que trabalhou com ele em outro lugar, que traz um currículo junto, que faz indicação, que quer alguém da família trabalhando com a gente. Porque aí parece que eu ganhei ali. É a sua validação. É a minha validação. Sabe por quê? Por muito tempo eu não deixava ninguém experimentar fruta. Eu não tinha no refeitório ali uma saladinha. E eu mudei. Quando eu mudei isso, que já tem um tempo onde a gente tem sucos diários, tem uma frutinha diária lá na mesa. Eu não permito consumir dentro do salão porque isso, pela vigilância, não pode. Tem que ter toda a regrinha, tem que estar preparado adequadamente, servido adequadamente. Então, quando tem a fruta lá disponível, o suco lá disponível e o meu primeiro cliente é o meu colaborador, é o impacto que eu tenho porque ele leva para casa também. Essa qualidade, essa verdade, ele vive isso também, ele tem parte disso. Então, quando ele vai oferecer para um cliente, ele fala, não, tá docinho, eu provei. Não, pode levar, porque tá bom mesmo. E isso é algo que eu acho que também é um impacto grande. Sim. E nada melhor do que você passar num lugar. Por exemplo, a minha colaboradora Lorena, eu vou falar o nome dela, ela foi no dentista. Ela teve que fazer um procedimento que, graças a Deus, ela conseguiu. E o dentista falou, você é da Pomer? Eu compro lá. Nossa, isso para mim também é ver que eu gerei impacto. Quando os meus colaboradores recebem isso de positivo, são bem recebidos, porque nós recebemos bem os clientes. E, por exemplo, o meu pai foi numa concessionária autorizada para resolver uma coisa de um carro, não lembro bem qual, e o atendente dele do lugar lá para fazer o conserto do carro viu a camiseta do meu pai e falou assim, eu conheço. E o meu pai falou assim, não, mas a gente não tem loja aqui no Espírito Santo. Que aí ele foi lá no Espírito Santo. Não, mas a minha mãe é de Macaé e ela compra com vocês. E eu já fui lá. Gente, que legal. Isso é um impacto pra mim. Porque eu já tô sendo onde você não imagina. O seu nome já tá indo. Você tá indo. E hoje mesmo eu falei com é por isso que eu tiro o meu tempo para estar com a minha equipe, para eles ouvirem de mim o que eu espero deles, para eles saberem o que eles podem esperar da gente. Porque eu também preciso honrar com o que eu me comprometi com eles. E acho que isso é um impacto maior.
É você entender que o seu colaborador está ciente, ele acredita no que está sendo o negócio, ele vivencia o negócio com você e você ter a validação de que ele está indicando também. É perfeito. Não tem preço. Fernanda, nosso tempo já esgotou. Ele veio ali me sinalizar que faltava 10 minutos, já passou os 10 minutos. Eu vou querer receber você aqui novamente, porque fica um monte de coisa. Eu até tinha feito um roteiro aqui, mas gente, tá apagado. A gente não conseguiu falar, mas é muito bom, né? Deus é bom em todo tempo e Exato. tudo que a gente fez aqui, eu desejo do fundo do coração que sirva para alguém como inspiração, até porque é uma coisa que me chama muita atenção, que você é uma líder mesmo, forte. E eu fico imaginando você passando, de repente, por um funcionário, alguém que foi um funcionário seu e vê ele grande, ele fala assim, olha, eu aprendi com você. Eu fico muito feliz. É o que eu mais Foi o seu desejo. Treinamento, foi o seu olhar cuidadoso que me fez chegar onde eu cheguei, que não me deixou desistir. Eu senti muito forte isso em você. Isso para mim é o impacto. Para mim é o grande impacto, porque a gente lida com vidas, né? Muito gente obrigada. não sabe o pouquinho que a gente faz, às vezes a gente está impactando alguém. A gente está acostumado a receber descargas emocionais de todo mundo. A gente está acostumada a brigar dentro de casa, fora de casa, mas a gente não encontra uma palavra amiga, a gente não encontra um amigo, um chefe que apoia, olha, não, eu vou te ajudar. Não, é desse jeito mesmo. Não, olha, não é desse jeito, a gente vai ajustar e vai ficar tudo bem. Então, quando eu te perguntei sobre o impacto, eu vi que você traz esse tipo de impacto para pessoas, para vidas. Estou muito orgulhosa de ter você aqui, de conversar com você. Esse programa para mim está muito especial, porque falo muito das minhas origens também, a gente tem muita coisa em comum. Estou enrolando muito. Vou pedir para poder você falar um pouquinho de como encontrar as suas lojas aqui em Macaé. Sim. O quiosque no shopping, gente, shopping Macaé, Não tem todo erro. mundo não tem erro. Mas eu vou pedir pra você falar, olha que eu trouxe. Que coisa linda. A gente vai comer já, certo? Experimentar. Isso, eu vou pedir pra poder você falar das suas lojas, deixar suas considerações finais, eu me despeço desse povo e eu vou trazer ela de novo, porque não tem como, tem muita coisa pra perguntar. Eu fico muito feliz com esse retorno, muito mesmo. Tô muito honrada de estar aqui. Eu acho que se eu estou aqui, eu devo ao Papai do Céu e também à minha equipe. Você nos encontra lá no Parque Aeroporto, na loja ali do lado da praça, Pomefrutti, na Avenida Tancredo de Almeida Neves. E na Ivaldo Costa, aqui no Sol e Mar, em frente ao J. Pavani, que são as nossas duas lojas. E temos também o contato de atacado. Fornecemos produtos, né, principalmente legumes e verduras em Pra atacado. empresas, né? Para empresas, para outros hortifrutis, certo? E agora também no Shopping Plaza Macaé, com quiosque, com saladinhas Salada de fruta, deliciosas, vai bombar. com saladas para refeição com proteína, tudo certinho, regularizado, graças a Deus. Fazemos ali um trabalho que para impactar também o seu dia a dia, para levar saúde para vocês. E minhas considerações finais são: se eu estou aqui hoje, eu sou muito grata a isso. E eu sei que o amanhã pertence a Deus, mas eu quero ter quem me ouve perto de mim também. Então, de alguma forma, eu vou conseguir te atender, seja com uma fruta, seja com um legume, e para servir saúde, para você ter qualidade de vida. Por meio disso aqui, você vai ter qualidade de vida também. E como eu falo, da roça para sua mesa é só o começo. Estou muito honrada. E é isso. A Fernanda está aqui agradecida demais. E a equipe Pomefrutti também. Muito obrigada. Obrigada a você. Gente, o programa lindo, né? Eu me emocionei aqui um pouquinho. Eu vou pedir para poder você compartilhar, porque esse programa tá muito legal. Compartilha, a gente falou de empreendedorismo, a gente falou de humanidade, muitas lições aqui valiosas. Compartilha, segue a gente nas redes sociais, segue a Fernanda também, a Pomefrutti. Vai lá conhecer o espaço dela, comer um pouquinho de fruta. Terça e quarta, assista a Sessão da Câmara, assista aos nossos podcasts aqui também. Muito obrigada. Até a próxima. A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa: você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais.
E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você.